A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, pastores e obreiros, amigos, ouvintes, bom dia, boa tarde, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para mim, para ti, para o mundo, para a igreja e libera para todos os ouvintes. Amados, dê like para a glória do nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra de Deus pura, sincera e simples como é. Hoje é sexta-feira, dia 3, chamado Sexta-feira da Paixão. Amados e queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, é com muito amor e carinho, muito temor e tremor que estou diante de Cristo para transmitir a palavra de Deus. Vamos falar sobre 4 jovens, Daniel 1, do 15 ao 17, e vamos meditar, ver o que é o poder de Deus. Disse assim: no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor e estava eles mais robusto do que todos os jovens e comia das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que devia beber, e lhe dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligências de todas as visões e sonhos. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, essa é a tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo fale nos nossos corações e no coração dos irmãos e das irmãs, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados e queridos irmãos, meditando nesta palavra, eu me deparei que Deus, para dar a todos o conhecimento do céu, os dons celestes, escolheu uma pessoa, não é aquele homem está jejuando e orando direto. Veja que quando o rei determinou que levasse os 4 jovens cativos e colocasse sob o comando daquele cozinheiro, chefe, e dar ele a iguaria que ele vai dar finamente, boas comidas, vindo do rei, vinho e tudo. Para durante os 3 anos ele esteja preparado para estar com o rei. Mas ali tinha 4 jovens tementes a Deus. Mas tinha um que se destacava entre os 4. Aquele que destaca diante de Deus é aquele que não só obedece, ele determina como um cristão, um homem de Deus, que quer ter um contato com Deus, deve desviar do mal e da aparência do mal. E os outros que o cercam, de pronto obedece, porém tem um cabeça. E esse cabeça foi Daniel, que é tão importante para Deus quanto os outros 3. Mas Daniel disse ele ao cozinheiro que desse a eles legume, ele não disse: eu vou jejuar e orar até que Deus resolve. Não me dê legumes. Nós comemos por 10 dias, visto que
O cozinheiro ficou temendo e disse: você nos dê legumes e água, fora vinho, essas coisas, por 10 dias. Depois me examina-nos. Se nós tivermos com aparência caída, é isso que coloca a comida do rei. E com 10 dias ele estava mais forte, mais robusto que os outros. Então o cozinheiro tirou deles toda a fina iguaria do rei e determinou que desse a eles as verduras e água. Determinação de Deus no coração de um homem. Quero dizer para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que se você quer ter um contato com Deus, entrar diante de Deus, comece a buscar o dom do discernimento e ser obediente a Deus. Ser obediente a Deus e meditar na palavra, e você encontra a passagem dizendo aquilo que diante de Deus é pecado. E você disse: isso não agrada ao Senhor. Não importa a doutrina, o ensinamento da época, importa o ensinamento bíblico de todos os tempos. Seja sempre pronto para ouvir, medite no coração, na mente, olha para o seu corpo e diz assim: eu acho que essa maneira que eu vivo não agrada a Deus. Eu vou deixar. Se eu comer carne, vai entristecer o Senhor e eu não vou comer. Se eu tomar o vinho, não faz bem para o espírito, eu não vou tomar. Se eu orar, Deus vai ouvir. Se eu louvar, Deus vai se alegrar. Mas se eu murmurar, vai entristecer o Espírito Santo. E a Bíblia diz que em tudo dá graça. Então eu vou sair, desviar do mal e da aparência do mal. E no tempo certo, Deus vai responder. Você quer ter todo o conhecimento das Escrituras de Deus? Você ora, busca Deus, seja obediente e obedeça o ensinamento. Como os 3 jovens obedeceu a voz de Daniel. Se você quer ter um contato com Deus, ouvir a voz de Deus, ser escolhido por Deus como o maior, seja o menor dentre os 4. O menor está sempre preocupado de não errar para que o maior não puna. Então Daniel ele estava colocando na posição de menor. Vamos fazer isso para agradar ao Senhor. Eu tenho certeza, se o Senhor fizer, daqui 10 dias, se nós estivermos diferente, fraco, o Senhor nos conduza às iguarias do rei. Mas nos 10 dias vai estar todo mundo bem. Se nós orarmos, conversarmos com Deus, obedecermos a palavra dele, for temente ao Senhor, Deus vai fazer o que? No versículo 16. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho
que devia beber e lhe dava legumes. Desejo do coração de Daniel. Eles comeram aquilo que não era ofensível. Memória de Deus. Comidas que seja apresentada ou sacrificada. Vinhos que era para a alegria da alma, da carne. Mas água que sacia a sede. Legumes nascidos da terra criada por Deus. Quando o homem tem esse ponto de vista, Deus honra lá no céu. Com isso eu quero te dizer que quando chegou no versículo 17, ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Você imaginou toda a cultura da época? Deus deu inteligência e sabedoria em toda a cultura que tivesse na época. Ele teve sabedoria, inteligência dada por Deus. Sabedoria e inteligência dada por Deus é diferente do aprendizado humano. Mas tem uma coisa. Mas a Daniel, o que eu disse para os irmãos e para as irmãs, seja sempre o cabeça para chamar as pessoas para desviar do mal e da aparência do mal, para fazer um pequeno sacrifício da carne para agradar a Deus. Se convencer esse povo, você receberá galardão, porque você tomou a decisão, a atitude de agradar a Deus e abriu a mente e o coração dos outros. Estamos falando tudo de povo de Deus, mas no meio do povo de Deus tem um que foi chamado. Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Deu inteligência de todas as visões e sonhos. Os outros 3 tinham, como ele, tinha os 4 jovens, tinha conhecimento, inteligência em toda cultura e sabedoria, em toda cultura da face da terra da época. E sabedoria, os 4 jovens recebeu de Deus inteligência. Minha irmã, meu irmão, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Eu quero entrar nessa área, sabe por quê? Porque muitos irmãos e irmãs, muitos amigos pastores, eles podem sempre pecar nessa entrada. Eu sou o anjo da igreja. Eu estou com a palavra. A palavra de Deus é a profecia. Eu sou profeta porque eu sou pastor, eu estou pregando. Espera aí. Quando Azarias, quando Abednego, esse povo estava falando, orientando, eles tinham sabedoria de Deus. Em toda cultura eles ensinavam e tinham discernimento. Mas no meio desses, tinha um jovem que Deus escolheu.
e deu a ele todas as visões, inteligência de todas as visões e sonhos. Veja bem, não é porque eu sou um pastor da igreja, ou pastor consagrado, que eu sou o profeta de Deus. Por que não um homem, uma mulher, um jovem, que tenha temor do Senhor, que desvia do mal e da aparência do mal, que é obediente à palavra de Deus, porque o homem, quando tem obediência a Deus, Deus dá capacidade a ele, tanto como aos outros que são formados em todo tipo de teologia. Só que Deus tem um chamado com ele diferente. Deus olhou para o coração deste homem e viu que ele não se corrompia. Ele desviava do mal e da aparência do mal. E Deus quer dar a esse homem ou essa mulher tanto quanto deu aos outros do seu lado e mais ainda. Conhecendo o coração, ele quer dar toda a inteligência, toda a sabedoria, em toda a cultura, mas acima ele vai chamar e dizer para esse homem, para essa mulher, para esse jovem, para essa jovem, de toda a inteligência, de as visões, de todas as visões e sonhos. Ele tinha a inteligência de Deus em todas as visões que era dada, ele tinha o discernimento. Os outros três não receberam essas visões. Por isso eu quero vos dizer, não diga, eu sou porque eu sou. Diga, eu sou pela misericórdia de Deus. Pela bondade dele, eu sou o que sou. Eu sou pequeno. Mas clamando a ele revela o oculto, o profundo e o escondido. O oculto é aquilo que não vemos. O profundo é aquilo que nós não conseguimos alcançar. O escondido é aquele pecado, aquela coisa que está feita em oculto, escondido. E Deus a revela e traz a luz. Não é para todos. Veja bem, eu tenho falado, o pastor, quando ele é traído, é porque ele não tem um coração voltado para Deus. O pastor, quando ele tem um coração voltado para Deus, como era o coração de Jesus Cristo, se nós temos o mesmo Espírito, temos que ser meigo, maleável. E Deus não deixa nós sermos traídos. Deus nos revela aquilo que os nossos amigos, nossos irmãos, nossos companheiros de ministério estão fazendo contra nós. E Deus não nos deixa enganado. Como Daniel não ficava enganado de nada. Ele sabia do que o povo fazia contra ele, era o povo de Deus. Era o povo de Israel. Aquele povo que estava lá cativo, mas que queria ter uma vida melhor diante do rei, murmurava contra ele. Mas foi Deus quem chamou. Quantas vezes, minha irmã, você olha para você e diz: eu faço tudo com desejo de fazer certo. Quando erro, peço perdão. Por que ninguém me ama? Por que ninguém me ajuda? Não me compreende. Amados e amadas irmãs, um homem que Deus dá a ele revela a inteligência de todas as visões e sonhos, porque Deus confia a ele
a ele essas coisas. E Deus sabe que ele vai suportar as afrontas, as bordoadas aqui na terra. Porque quando nós recebemos visões, revelações noturnas de alguma coisa da igreja, ou dos irmãos, ou de irmãs, dificilmente a pessoa aceita quando nós falamos para se consertar. E quando Deus determina para se consertar, é porque precisa, porque Deus ama essa pessoa. Nós temos que ir com todo o amor. Às vezes, meus amados, para nós chegarmos a um irmão ou irmã para dizer que o Senhor mostrou a situação dele ou dela, nós precisamos ter o sonho, a visão e orar a Deus. Um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas, até que Deus nos deu a interpretação e a maneira melhor de falar à pessoa. E quando conhecemos a mente, o coração da pessoa, nós temos que interrogar a Deus e pedir ao Espírito Santo que entre naquele coração para que ele compreenda o amor de Deus para com ele. O homem que tem visões dos céus não é aquele homem duro que quando transmite a palavra diz: você vai cair, vai morrer. Veja que Daniel recebeu a revelação divina do rei, que iria ser tirado do meio da sociedade e ia tornar-se como um animal. Mas Daniel adiantou a ele: passado 7 tempos, a sua glória voltará. Revelação de Deus, sabedoria de Deus, sonhos que Deus concede ao homem ou à mulher que tem um coração voltado para Deus. Não quer dizer que é um homem ou uma mulher que não peque. Está dizendo um homem ou uma mulher que tem o coração voltado a Deus. Lembre-se que o rei determinou, assinou um decreto. Muitos de nós, pastores, erramos contra Deus, pecamos contra Ele, para não conversar, não argumentar com o seu superior que isso que está fazendo, Deus pode não se agradar. Nós assinamos, concordamos de plano. Falou, está concordado, está assinado. Como que Deus está falando. Sem conversar com Deus e meditar na palavra e no Espírito, não é para brigar com o seu Senhor, para dizer: meu pastor, meu amigo, o senhor é meu superior. Mas olha, Deus não faz assim. Será que Deus quer que façamos isso? Eu sei que você ou eu, quando fala assim, vai sair como rebelde, desobediente. E os amigos que estão em volta também vai concordar que você ou eu somos obedientes. Mas para obedecer a Deus, a sua vida não pode ter valor. Você renuncia ao seu direito para obedecer a Deus. Veja, você não tem que ofender o seu pastor. Simplesmente você não pode, para agradar a Deus, você não pode concordar que se o seu pastor estiver errado. Se você ama o seu pastor, você não vai concordar com o pecado. Você vai, se puder falar, você vai falar. Se ele der ouvido, amém. Se não, você ora por ele. Peça a Deus que mude o coração dele. Está entendendo? Aí Deus vai falar com você, vai te revelar. O rei, quando assinou, quando Daniel ficou sabendo,
Ele não foi afrontar ao rei, mas ele não parou de fazer aquilo que tinha determinado no coração. Ou seja, 3 vezes por dia, orar em favor da nação de Israel, voltado, na frente de uma janela voltado para a nação. E os homens foram lá para confrontar a oração. E foi falar com o rei. Aí parece que o rei ia matar, mas ele estava obedecendo a Deus. Se Deus determinou que o irmão ou a irmã transmite uma revelação, uma profecia, uma visão, um sonho, se Deus determinou e mandou, obedeçam, ainda que o rei te manda para o calabouço. Não se preocupe, quando você chegar no calabouço, sabe o que vai acontecer? O Senhor Jesus Cristo está lá. Você lembra dos 3 jovens que foi enviado a uma fornalha de fogo? Porque não obedeceram ao rei? Não, eles não afrontaram, eles não se curvaram, porque eles tinham um Deus poderoso. Quando eles jogaram ele na fornalha, ela estava tão quente que os 3 jovens, os homens que lançaram eles, com a chama do fogo, morreram. Lá dentro da fornalha já estava o Filho de Deus, o anjo do Senhor. E eles ficaram passeando. Lembra que quando lançou Daniel na cova dos leões, ele não tinha pecado nem contra o rei, não tinha discutido com o rei, nem falado mal. E muito menos contra Deus. Lá estava o anjo do Senhor para tapar, fechar a boca dos leões. Com certeza os leões ouviram a voz do anjo. Fica quieto. Amanhã, a esta hora, tem muita carne. Isso aqui é só um. Mas vocês vão ter muita carne para saciar amanhã. E os leões obedeceram. Minha irmã, se o Espírito Santo de Deus falou no seu coração, minha irmã, se você teve um sonho sobre a minha pessoa, não importa. Se eu estiver bem, Deus está dizendo para você, esse é meu servo. Mas se você me vê eu parado, machucado, moribundo, e Deus falar para você, fala para o meu servo se conserta, como Deus me ama. Ele me revelou a você, em sonhos e visões, e determinou que você fale comigo. Ele me ama. Se eu obedecer a voz do Espírito Santo que sai do seu coração e da sua mente, o Senhor vai me restaurar. Está entendendo? Eu não sei qual é o contato que você tem com Deus. Eu não sei quando você tem renunciado à sua vida de tal maneira para viver com Deus, que ainda que tivesse que almoçar, você dizia, não, isso não agrada a Deus, eu não vou comer. Ainda que tivesse que abraçar, e você tinha desejo de abraçar, falar, mas essa pessoa, Deus não vai se agradar, eu não vou abraçar. E Deus vai dar toda a sabedoria, em todo estado, toda nação, onde você for, Deus dá essa sabedoria de toda a cultura. Mas mais do que isso, Ele te dá inteligência, sabedoria e todas as visões dos céus e sonhos. Meus amados irmãos, o ser crente é uma bênção, mas servir ao Senhor, essa obediência do Senhor é muito maior. O homem que obedece a Deus, ele é moldado. Não é compreendido, ou uma mulher não é compreendida entre os religiosos.
porque Deus é diferente das religiões. Deus vai além do nosso conhecimento espiritual, da nossa inteligência na letra. Deus é um Deus que olha para uma pedra e dessa pedra faz jorrar água. Deus é um Deus que olha para um morto e manda levantar. Para ele não é nada impossível. Deus é um Deus de amor. Ele olha para uma prostituta e vê nela o templo e a morada do Espírito Santo. Ele olha para um drogado e vê nele um pregador da palavra. Quantos adultos e prostitutas afeminados que Deus em Cristo olhou e viu um pregador da palavra de Deus, um pastor, uma dirigente, uma conselheira, um amante da palavra. Quantas pessoas que ignoravam a Deus e que têm um contato com Deus pelo amor que o Pai tem. E Deus a revela. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, pastores e obreiros, que tudo quanto nós pedimos ao Pai, na oração em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo receberemos e teremos. Não pregue o que você pensa na Bíblia. Não exorte a igreja segundo você põe o seu ponto de vista. Porque o que é pecado para você pode não ser pecado para Deus. Procura o coração deste homem e dessa mulher. Procura o coração. Para ter isso, você tem que ter toda a inteligência de todas as visões e sonhos. Deus vai te mostrar em visões e sonhos, revelação, o coração dessa mulher, o coração deste homem, desse jovem, desse pastor, deste obreiro. Às vezes você pode ficar confuso pelo tamanho do pastor e você vê um coração tão pequeno, tão frustrado, tão incrédulo, tão duro, e vai ver um pastor tão pequeno, um obreiro tão pequeno, um crente que nem pode pegar na mão do pastor, cheio do Espírito Santo, que tem a revelação do Espírito, nos sonhos, nas visões, porque Deus deu a ele. Aí se você abraça, ouve, porque aquele que recebe de Deus tem um coração manso para exortar, para ensinar, para amar. Amado, nesse dia de sexta-feira, nessa passagem de aniversário, de ano, de feriado prolongado, não exagere, não peque. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Medite quem é você, qual a sua importância para Deus. Esse mundo tem que ver Cristo em ti e em mim. Eu te amo, meu irmão, te amo, pastor, te amo, jovem, adolescente, obreiros, eu te amo, pastor. Você é um homem de Deus. Que Deus o abençoe, que lhe dê graça, para que permaneça fiel. Toda enfermidade, o poder de Deus está em tuas mãos, nas nossas mãos, para curar. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Fica na paz e um abraço. Amém.